amados, boa noite. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Quem está cansado, faça assim. Também estou hoje, eu tive um dia bem corrido. Primeiro dia na empresa nova, né? E hoje foi desafiador. Quando a gente chega na área, já é muita coisa a fazer e estamos ficando até mais tarde também por causa do recesso de carnaval, mas graças a Deus que deu tempo de chegar a tempo. Tive que deixar o carro lá no pátio da Petrobras porque mudaram de portaria, né? Entrei pelo um, tive que sair no outro e tinha que andar 2 quilômetros quase para poder pegar o carro. Deixa quieto, deixa lá mesmo. Vamos para o culto é mais importante, amém? Amados, abra a tua Bíblia aí lá no livro de Mateus. Li o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, de verso de número. Vamos ler também desde o 25, amém? O 25, o 26 e depois nós vamos lá para o 33, amém? Mateus 25, 6, 25 e o 26, depois pulamos lá para o verso 33. Quem achou, diga amém. Eu achei. Vou demorar mais um pouquinho, para dar tempo todos achar. Amém, gente? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz bem assim: por isso vos digo, não andei ansioso por vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Ele faz uma pergunta. Olhai para as árvores do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vamos lá para o 33. Ele diz bem assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Queridos, vamos orar. Vamos pedir direção ao Senhor para que Ele venha falar aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua casa, diante da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Em nome de Jesus. E eu estava, como sempre, né? É sempre na igreja que Deus nos dá a mensagem. Eu estava ouvindo a mensagem de domingo, né, ali no canto, e Deus começou a falar no meu coração. Eu falei: Deus, eita, terça-feira, eu vou ter que levar a mensagem. E logo ali no canto começou a me vir, Deus começou a me dar essa mensagem. Querido, é uma mensagem de fé e obediência a Deus e a sua palavra. Porque nos dias ao qual nós vivemos em uma época de incertezas. Vivemos em uma época de incerteza, aonde as pessoas, eu falando em um modo geral, ela não tem mais aquela convicção, aquela certeza que Deus, Ele é o seu provedor de verdade. Porque nós vivemos uns dias muito fáceis, de coisas muito fáceis demais. Muitas das vezes você está desempregado, você vai ali em uma empresa, tem uma placa, aceita-se, vendedores, seja lá o que for, e você consegue um emprego. Às vezes, quando você está doente, às vezes você vai ali correndo no UPA, e vai lá e um médico te atende e ainda te dá medicamento para você se cuidar. E muitas outras coisas. Às vezes, se você tem um dinheiro numa conta, se você precisar, você vai ali, compra um carro, você compra aquilo que você precisa, se você tem uma condições financeiras bem. Mas precisar de Deus no meio de tantas coisas fáceis nos tira ou nos priva de viver uma vida verdadeiramente na dependência de Deus.
E muitas das vezes, quando estamos passando por alguma dificuldade, como diz aqui, ó, por isso vos digo, não andei ansioso pelas vossas vidas, quanto o que a vez de comer ou beber, nem pelo corpo, ou quanto o que a vez de vestir. Porque nós se preocupamos tanto com as coisas aqui deste mundo, as coisas que são passageiras, as coisas que não são edificantes, que não traz nenhuma edificação para nossas vidas. E não que isso seja pecado você ter ou você possuir, mas que isso não seja uma das prioridades na sua vida. É por isso que ele está dizendo, olha, mas buscais em primeiro o que é o reino de Deus e sua justiça. E as demais, ou seja, as coisas que vão ser acrescentadas na minha e na tua vida, isso vai ser acrescentado todos os dias conforme a nossa necessidade no nosso cotidiano. Porque as pessoas estão vivendo um nível de ansiedade tão grande. A maioria das pessoas que eu conheço, elas têm problemas de ansiedade. Porque quando nós somos pessoas ansiosas demais, ou seja, estamos preocupados com algo que nós vamos viver ainda, que nós vamos conseguir, que nós vamos conquistar algo incerto, porque nós não sabemos se estaremos vivos daqui para lá. E muitas das vezes a gente fazemos os nossos projetos, fazemos todo aquilo que nós queremos alcançar em uma época, em um futuro incerto, que nós nem sabemos se vamos chegar lá. E deixamos de viver o amanhã, deixamos de viver, ou seja, o hoje, para querer viver o amanhã. Mas a palavra de Deus está dizendo que o amanhã, ele pertence a quem? Ao Senhor. E muitas das vezes essa ansiedade nos leva a carregar um fardo, ou seja, eu ou você, carregar um fardo pesado que não é seu. E aí, às vezes, começa a vir as depressões, começa a vir os insônias, começa a vir as decepções da vida, e você não sabe como vencer, como contornar essa situação, porque você já está vivendo um momento totalmente de desprezo para com Deus e a sua soberania, porque quando nós deixamos que a ansiedade ela venha tomar o lugar de Deus na nossa vida, estamos dizendo, olha, que Deus não é capaz de fazer algo ou mudar a tua vida, a tua história. Meus amados, a palavra diz bem clara que não há nada impossível para o nosso Deus. Por isso que ele está dizendo, olhe para os lírios do campo, ele não planta, não fia, não ajunta em celeiro, mas todos os dias, olha o que ele está dizendo, todos os dias, o vosso Pai celestial, nosso Pai, ele nos dá no nosso cotidiano, que lembra do Pai Nosso? Ou pão nosso de cada dia. Ou seja, é um dia de cada vez. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Porque aí a nossa confiança ela vai estar plenamente em Deus. Às vezes eu estou desempregado, aí eu penso, poxa, eu vou recorrer ao meu supervisor, o coordenador está ali, olha, eu vou ligar para o cara e o cara vai resolver o meu problema. É bem assim, né? A gente do trecho aí. Ah, velho, eu vou correr agora os contatos. Estou desempregado, ligo para um, ligo para outro, aí as oportunidades vêm, ó, eu tenho aqui, mas é daqui um mês. Ah, espera aí que vai ter uma parada que não sei quando e vai acontecer. Aí eu já fico criando a minha expectativa em algo incerto, que eu nem sei se eu vou estar. Meus amados, porque o dia do amanhã pertence a Deus. E nós criamos expectativa e às vezes ficamos ansiosos, esperando para que aquele dia chegue logo, porque enquanto aquele dia não chega, para eu saber se vai dar certo ou não, aí eu não vivo esse período inteiro a presença de Deus. Porque eu deixo de confiar em Deus e no seu poder e na sua justiça. Eu não posso atropelar o processo, eu não posso deixar de buscar primeiro o reino de Deus. Não, tem pessoas que ela pula o processo, ela já vai lá nas demais coisas, serão acrescentadas. Aqui tá bom, mas isso aqui eu não preciso.
Eu não preciso orar, eu não preciso consagrar minha vida, eu não preciso me dedicar a período de oração, porque talvez isso vai acontecer ou não. Meu querido, quando nós confiamos em Deus e na sua plenitude, do seu poder, quando você coloca a sua vida em Deus e você confia nele, tudo ele fará. Não podemos duvidar do poder de Deus para a sua vida. Não leve um fardo que não é seu, não leve um fardo que você não tem a capacidade de levar. Por isso que ele está dizendo, não fiquei ansioso, ele está dizendo aqui, ei, não é um conselho, não é um conselho de Deus para mim, é uma ordem, é um mandamento. E um mandamento, querido, não é para ser questionado, é para ser obedecido. Se Deus está falando, olha, não seja ansioso, é porque você não ser, para você não ser, se você for, você está pecando. Porque você está duvidando. E uma das maiores armas que o diabo tem, querido, que ele usa na vida de muitas pessoas, é o medo. A falta de fé, de olhar e falar, meu Deus, mas quantas pessoas começam a orar, falam, está tudo certo, Deus, eu vou orar por isso, que Deus vai fazer algo na minha vida, então eu vou orar. Faz uma campanha de oração, faz dias de oração, não é? Até ela conseguir ali a vitória. Mas nesse meio tempo aí, quando você chega bem no meio desse teu período de oração, aí começa a vir as dúvidas, incertezas, será que Deus já está perto, já tem 8 dias de oração. Eu falei que eu vou fazer, vamos dizer aí, 15 dias, 16 dias, já está na metade, já está 50%. Mas será que vai dar certo? Tiro, será? Se você já fez um propósito com Deus, creia que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso para fazer cumprir na tua vida. E muitas pessoas estão vivendo um dia, precisamos viver um dia de cada vez. Jesus não disse que não haverá problemas, mas que não devemos antecipá-lo eles. Olha, no mundo terás lutas e aflições. No mundo terão os problemas, terão dificuldades. No mundo vocês vão ter momentos difíceis. Ele não disse para mim que eu não teria esses problemas, que você não teria, que você estaria livre disso. Não. Mas ele está dizendo, não venha antecipar esses problemas na tua vida. Deixa para lá, deixa lá, porque o amanhã pertence a você não, o amanhã pertence a Deus. Você não pode, já basta o mal de cada dia, irmão, que nós enfrentamos todo dia uma luta. Você mata um leão hoje, um gigante hoje, deixa o outro. Um leão hoje, deixa o outro pendurado para o outro dia. Porque todo dia uma dificuldade, todo dia uma afronta, todo dia o inimigo vai usar alguém para tentar tirar a tua paz, para se levantar contra você, ou algo vai vir sobre a tua vida, ou uma enfermidade, ou algo vai vir, porque nós já lutamos no dia a dia. Imagine se você deixar o viver hoje, está vivendo de algo incerto. Precisamos viver, enfrentar os desafios atuais com a graça de Deus hoje, em vez de se importar com os problemas do futuro. Amados, se desprenda das coisas deste mundo. Eles são passageiros, eles vão passar. Até as aflições, quando ela vem sobre a tua vida, ela tem um tempo, um começo e um fim, ela vai acabar, tudo ela vai acabar. Ela não vai ser para sempre. Confie que Deus proverá o necessário dia a dia, assim como o maná do deserto. O povo de Israel, eles vieram do deserto, vieram do Egito, estavam no deserto, aparentemente não tinha nada provável, nada certo. Mas o Senhor estava com eles. O Senhor estava ao lado deles, para onde eles iam, o Senhor estava presente, o Senhor deixou ali durante o dia uma nuvem, também à noite uma coluna de fogo. A presença de Deus estava todo o tempo, mas chegou um tempo que o povo começou a murmurar, Senhor, Moisés, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Estamos com fome. E aí Deus manda o quê? O maná fresquinho
o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Eles se alimentaram toda manhã, Deus dava o cotidiano todo dia, o que era necessário, e a ordem de Deus, olha, não ajuntem, não pegue o bastante para você levar para sua casa, não precisa, vocês precisam só pegar o necessário. Sabe, amados, a questão é estar aqui, em obedecer a Deus ou não. Em obedecer a voz, em obedecer a ordem de Deus. Se Ele está dizendo para você não se preocupar, para você não ser ansioso, para você não ter problema, se Ele está dizendo para eu fazer isso, é porque Ele sabe que não é bom para mim. Olha, amados, eu digo para você, eu já fui ansioso demais. Tinha tempo que eu não dormia, eu passava o dia inteiro, e que era quando eu ia viajar ou fazer alguma coisa assim. Ou então quando eu tinha alguma coisa importante para fazer. Aí perdi o sono, nas madrugadas não conseguia dormir e orar. E foi um pouco difícil para mim aprender isso. Mas hoje, graças a Deus, eu durmo bem, durmo na minha cama, os problemas que tiver lá, que se vire. Depois, quando eu acordar amanhã, aí eu vou ver o que é que eu faço. Eu vou ver de que forma eu vou resolver ou não. Porque o que custa eu vou resolver com as minhas preocupações, o que eu posso mudar isso? Eu não vou mudar nada. Por mais que eu queira resolver os problemas do dia a dia, eu não vou conseguir imaginar o do futuro. Algo que ainda nem vivi ainda. Amados, confiar em Deus. Eu coloquei aqui a ação contra a ansiedade. O que nós devemos fazer? Nós temos que ter um plano de ação, nós temos que orar a Deus, temos. Precisamos viver a presença de Deus, uma vida de oração, sim. Mas a ação contra a ansiedade é colocar Deus em primeiro lugar. Essa é uma ação que você deve tomar contra a ansiedade. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida, das suas decisões, dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você necessita, daquilo que você quer de Deus. Coloque na mão dele e descanse. Descanse. E seja em paz, e seja tranquilo com Deus. Se dedique na presença do Senhor. Quando você estiver ansioso, vá orar. Coloque na mão de Deus, fale, olha Deus, eu estou com ansiedade muito grande, Senhor, isso está tirando a minha paz, está tirando o meu sono, mas olha Deus, eu confio em Ti. Nesse momento eu quero lançar todas as minhas ansiedades perante o Senhor, aí você vai lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5, no verso 7, ele diz bem assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados, você acha que Deus não tem cuidado de você? Você acha que Deus não tem se preocupado com você? Um pai, ele preocupa com o filho quando vem as provações, quando Deus permite as provações sobre nós, não é para me destruir, não, é para me preparar, é para me reestruturar, é para que eu possa estar firme na presença dele, não é para destruir a minha vida, não, mas é para me preparar. Porque eu passei 2 anos da minha vida, irmãos, mais de 2 anos, mas que eu me lembro mesmo foi 2 anos. E financeiro, essa é uma prova, é espiritual, e a segunda para mim é financeiro. Porque quando a prova é espiritual, é só Jesus mesmo na causa. É muita dedicação que você tem que ter. Mas quando fala financeiro, irmão, mexe em tudo, todas as estruturas da nossa vida. E Deus, ali foi provação de Deus, porque eu orava tanto e jejuava tanto pelo emprego e buscava, recém-casado, né? E aí a prova é maior ainda. E
botava currículo na cidade, lá na Bahia, em Camaçari inteira. E olha que é uma cidade bem desenvolvida. Na época tinha bastante emprego. E eu via os meus colegas tudo trabalhando. Eu falava, Deus, não é possível, como pode? Todo mundo trabalhando, o que eu conheço, estou buscando o Senhor. Eu já coloquei currículo em tudo quanto é canto, já orei, já fiz de tudo e nada. Irmãos, e o interessante que Deus nunca me deixou passar fome nessa época. Mas Deus me dava o necessário, aquilo. Quando chegava o último, sabe que acabou, não tinha nada. Aí aparecia um bico de pedreiro para eu fazer, eu trabalho com construção também. Aí eu ia lá, trabalhava 30 dias ali, ou 20 dias, conforme os dias de trabalho, pegava aquele dinheiro, fazia uma compra grande e falava, agora eu vou correr atrás desse trabalho agora, que agora eu vou me empregar. Eu corria e nada, nem um bico achava. Quando eu terminava tudo, que estava zerado de novo, eu falava, Deus, agora eu não tenho nada. E aí aparecia um outro, e foi assim por alguns anos. E eu não aguentava mais. Quando chegou um dia, pode perguntar a minha esposa ali para tu ver. Tinha só 1 quilo de açúcar em casa, irmão, sério. A gente tomou um café, fez umas coisas lá com o que tinham. E só tinha 1 quilo de açúcar. E chegou uma pessoa me pedindo ainda, batendo na minha porta, ainda pedindo 1 quilo de alimento. Só tinha 1 quilo de açúcar. Eu falei, amor, pega esse açúcar logo e dá logo. Porque aí a gente sabe, fica sem nada mesmo, aí Deus proverá. E naquela hora, um colega lá, um vizinho meu, para você ver como é umas telhas, irmão, tudo quebrada, que eu tirei de uma casa, que eu tinha uma casa lá, estava construindo, e tirei umas telhas de uma área de serviço lá, mas telha tudo ruim. E o vizinho chegou lá com dinheiro, naquela época, vamos dizer assim, uns R$100, assim, e falando assim, Patrício, me vende essas telhas. Eu falo, não, rapaz, não vou te vender, isso não presta não, já está tudo velha. Ele, não, homem, eu quero comprar na tua mão. Eu não falei, eu não vou te vender não, pode pegar aí. A gente ainda é egoísta às vezes, né, precisando. E aquele dinheiro, eu pensando no meu coração, meu Deus, esse dinheiro vai ser meu escape agora no momento. E ele insistindo, eu falando que não, insistindo, ele falando que não. Ele falou bem assim, ó, faz o seguinte, toma aqui o dinheiro, eu vou levar as telhas e acabou. Aí pronto, eu peguei o dinheiro, fui lá, fiz comprei umas coisinhas lá e botei para dentro de casa. E quando foi um dia, eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, eu não aceito viver essa vida. E um dia eu trabalhar aí, Deus abriu as portas para eu trabalhar na casa do meu pastor lá na Bahia, que era meu pastor. Aí eu estava construindo o muro da casa dele, grande assim. Passei uns 2 meses trabalhando lá. E um dia de manhã eu estava orando, cheguei de manhã cedo, revoltado. E ele olhou para mim, menino, por que você está tão revoltado assim? Eu falei, pastor, eu conheço a minha vida com Deus. Eu estou bem com Deus, mas já tem uns anos que eu estou passando por uma luta, eu quero um emprego fechado. E eu não encontro, mas tudo que eu encontro é só o necessário para eu me manter ali uns meses, depois cabe e vir assim, eu não aceito isso na minha vida. Creia nos profetas e prosperará, irmão. Ele falou bem assim, menino, vem cá. Chegou bem perto, assim, me lembro como hoje. Ele falou, você crê que hoje Deus pode mudar a tua vida? Eu falei, sim, eu creio. Ele falou, a partir de hoje, Deus, Ele vai mudar a tua história da tua vida. Eu falei, amém. Amados, quando foi no outro dia, não demorou nem uma semana, um colega ligou para mim para poder fazer uma entrevista na empresa. Eu fui lá, fiz, me fichei, passei 3 anos nessa empresa. E aí, daí para cá, Deus, Ele tem abrido umas portas de maneira extraordinária para mim. Porque todas as vezes eu falo, Senhor, toma, está nas tuas mãos, está na tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero aprender a viver uma vida na tua dependência. Amados, quando você passa a viver na dependência de Deus e você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus, Ele move o impossível ao teu favor. Talvez algo que você nem espera, que você nem, talvez você nem pense, mas Deus, Ele faz o impossível acontecer na tua vida. É dizer, enfrentar os desafios atuais da graça de Deus é importante, independente dos problemas ou daquilo que você busca do Senhor, mas busque a presença de Deus na tua vida, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus, a sua justiça. Entenda que Deus usa as provações para moldar e para nos fortalecer na sua presença. Algo que veio para a minha vida, as minhas aflições,
não foi para me distanciar de Deus, mas para me aproximar dele. Hoje eu posso dizer, eu estava agora esses dias já finalizando, eu fechei numa empresa, no começo do ano. Eu tive uma proposta para ir para uma outra empresa. Estou falando assim, às vezes eu não gosto nem de conversar alguns testemunhos assim, porque às vezes frustra. Alguns irmãos estão passando pelo processo ou por uma luta, né? Ah, Deus, o Senhor não só faz na vida de tal, só faz. Não, tudo tem um tempo determinado para Deus. E eu estava falando com Deus, Deus, eu vim para o contrato errado, esse contrato que eu peguei aqui não foi bom. E eu sei que talvez eu me precipitei, que eu tive uma oportunidade logo no começo para ir para o contrato que agora eu estou. E eu não quis. E eu, a pedido de um colega meu, que é supervisão, ele pediu para me dar uma força a ele. Beleza, eu fui lá trabalhar, só que a gente fez um acordo com a empresa. Quando a gente sentamos na mesa, a gente colocamos tudo combinado. Aí ele falou, não, mas eu aceito, faço assim, assim, assim. Só que depois que a empresa engrenar, que a empresa estiver estruturada, aí sim, pode ficar tranquilo que eu vou melhorar as situações assim, assim, em questão do meu pessoal. De hora extra, que o pessoal reclama muito, porque não tem hora extra e tal e tal. E ele disse que ia fazer tudo. E tudo que ele falou que ia fazer, ele não fez nada daquilo que nós combinamos. E quando foi esses dias eu falando para Deus, eu falei, Deus, não sei se eu vou ter aquela oportunidade mais que eu tive. Né? Mas eu fiz uma escolha errada, talvez. Mas esteja nas tuas mãos, Deus, que o Senhor abençoe, que ainda apareça a oportunidade para entrar nesse contrato. E um dia eu estava trabalhando lá, bem de boa, ajudando o meu pessoal, que a gente estava em poucas pessoas, e parou um carro lá, era o coordenador da empresa. Aí ele olhou para mim, viu eu trabalhando e falou, meu filho, vem cá, com quantas pessoas você está aí? Eu falei, por enquanto agora estão 8, tinha 10, mandei 2 embora, que queria ir embora, só tem 8 aí e tal. Ele falou, esse pessoal vão te matar, ó. Deixa isso aí, vem para cá. Não pensei nem 2 vezes. Só fui lá, pedi conta, de baixa, fiz minha carta de demissão e falei assim, que Deus abençoe, foi um prazer trabalhar com vocês, mas estou indo. Porque assim, queridos, Deus ele sempre está nos dando a oportunidade. Mas às vezes quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma dificuldade, não é para a destruição da sua vida. Não se desespere, porque tem pessoas que ela deixa a presença de Deus, ela deixa ser vencida pela ansiedade, ela deixa ser vencida pelos problemas, pelas provações, ela não entende o processo ao qual ela tem que passar, e ela se desespera e deixa a presença de Deus. Ela desiste, ela nem sabe com certeza, se ela permanecer, ela vai ser uma vitoriosa, mas ela prefere desistir, porque desistir é mais fácil. Amados, não desista dos teus objetivos, dos teus planos, não desista daquilo que Deus tem para você, mas eu quero te dizer, viva um dia após o outro. Confie no Senhor, ouça o que a palavra de Deus está dizendo para você confiar nele, para você buscar o reino dele, para você buscar a justiça dele. Porque as outras coisas ele vai acrescentando no dia a dia, é um dia após o outro, não é você querer viver já há 10 anos à tua frente, não. Viva o hoje, viva aquilo que Deus tem para você na sua vida. O tratamento de Deus é o título da mensagem. O tratamento de Deus para a tua vida e o fim da ansiedade. Hoje vai ser o fim da ansiedade na tua vida, em nome de Jesus. Se você estava preocupado, eu quero dizer, entrega na mão do Senhor, porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado do teu emprego, do teu trabalho, da tua família, da tua empresa, da tua vida, da tua saúde. É Deus que tem cuidado. Não se preocupe com as coisas deste mundo, porque são passageiras, queridos. Mas a tua vida não. Aquilo que Deus preparou para você é eterno. Aquilo que Deus preparou para você é verdadeiro. E em nome de Jesus eu quero convidar você nessa noite a clamar a Deus, para que toda ansiedade, toda
a ação do inimigo, porque o inimigo se aproveita dessa situação e se levanta contra a sua vida para tentar abater a tua fé, para tentar te frustrar, para poder levar a dúvida ao teu coração. Eu vou falar mais uma coisa que eu falei no começo: não leve esse fardo, porque ele não é seu. Não leve algo que você não tenha capacidade de suportar. Mas entregue ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele pode, queridos, Ele pode resolver essa situação, Ele pode resolver esse problema, Ele pode sarar a tua vida e o teu coração. Eu quero convidar que você fique de pé agora. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a usar a tua fé, porque a fé é através da fé em que nós vencemos a Satanás, é através da fé que nós vencemos a nossa ansiedade. É quando você diz para ela: olha, ansiedade, eu não te aceito na minha vida. Eu não aceito você na minha vida, porque na minha vida não tem lugar para você. Na minha vida não tem lugar para você. Em nome de Jesus, creia na palavra, queridos. Creia na palavra de Deus. Acredite, confie naquilo que o Senhor está falando para você. Porque no 29 ele diz também: eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais.